Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, sejam bem-vindos a esta atividade da Associação da Prosperidade da Seitonoye do Brasil, Aprendendo a Prosperar. É um tema bastante importante, um tema bastante procurado pelas pessoas através da Associação da Prosperidade. Nós vamos agora estudar um pouquinho sobre o tema, sobre riqueza, ou seja, a riqueza ela deve eliminar os sofrimentos e proporcionar alegria. E o livro que nós vamos usar está aí na tela de vocês também, A Verdade, volume 9, e o capítulo 7. Neste capítulo 7, o mestre nos explica sobre a lei áurea para prosperar. É uma honra poder estar com vocês mais nesta atividade, para que a gente tenha essa oportunidade de estudar mais, aprender mais sobre essa questão de prosperar ou prosperidade e riquezas. Então, esse tema é o que nós vamos transitar nesta atividade. Prosperidade e riqueza, o que vem a ser, tanto do ponto de vista espiritual, como das questões da materialidade. Então, neste primeiro ponto que o mestre nos fala sobre isso, é importante nós termos uma atitude mental correta sobre as questões de riqueza. Então, ele nos ensina aqui no livro. Em primeiro lugar, precisamos colocar o que é de primeira importância. E este primeiro lugar, ou esta primeira importância, do ponto de vista espiritual, ele nos dá o ensinamento de Cristo, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, quando nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós compreendemos, através do ensinamento da Seitonoye, que somos perfeitos. Nós precisamos o quê? Deixar de buscar as questões da materialidade e buscar as questões da nossa espiritualidade, da nossa essência, da nossa criação perfeita. A Seitonoye ela nos ensina sobre este ponto no primeiro pilar da sua doutrina, que só existe Deus e o que Deus criou, ou só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira. Toda essa primeira criação, ou este primeiro pilar que norteia o ensinamento da Seitonoye, ele é um pilar espiritual. E nós
ao invés, né, de buscarmos mais esse pilar espiritual, ficamos focados mais na questão do pilar da materialidade, que é o segundo pilar em que a Seichonoye nos ensina que este mundo em que nós vivemos, ou o ambiente em que nós vivemos, ele é um ambiente de projeção, de manifestação, de estados mentais que acontecem na nossa vida. Então, para nós prosperarmos realmente ou manifestarmos a verdadeira riqueza, nós precisamos, então, enriquecer espiritualmente. Quando nós nos enriquecemos espiritualmente, nós projetamos isso nas questões da materialidade. E é isso que nós vamos estar olhando, né, estar estudando juntos aqui alguns pontos que se fala neste capítulo sobre a lei áurea para a manifestação da prosperidade. Óbvio, né? Nós vamos falar isso bem de forma superficial e por isso nós indicamos que você tenha o livro. Esse livro, A Verdade, volume 9, ele é um livro que faz parte da coleção A Verdade, que é composta de 10 volumes mais um volume que é a Verdade Suplementar. Você pode adquirir ele individualmente ou a própria coleção. De que forma? Através da livraria virtual da Seichonoye, que você vai encontrar aí no site da própria Seichonoye do Brasil, ou mesmo dentro da sua associação local, da sua regional ou do núcleo que você pertence, ou mesmo até no ciclo de estudos da prosperidade, que é uma atividade da Associação da Prosperidade, onde nós temos em mais de 40 locais dentro do Brasil, que se realiza aí esse estudo mais direcionado de imersão sobre as questões da prosperidade. Então, o ciclo de estudos da prosperidade, se você tiver interesse, querer se aprofundar mais, tiver tempo, né, ou disponibilidade para fazer uma imersão de 1 dia ou 2 dias, dependendo da localidade, em assuntos relacionados às questões da prosperidade, que você tem aí um acervo muito grande dentro do ciclo de estudos que você pode aplicar isso na sua vida profissional, na sua vida empresarial ou mesmo na sua vida pessoal. Vá em busca disso. No próprio site da Seichonoye, na página da Associação da Prosperidade, que é a página Empresários, você tem informação sobre essa questão de como se inscrever ou como participar do próprio ciclo de estudos da prosperidade. Mas, voltando ao nosso tema principal aqui, sobre a lei áurea da prosperidade, ele nos fala o seguinte: em primeiro lugar, a atitude mental. Então, a nossa atitude mental é que vai determinar se nós manifestamos a verdadeira riqueza ou não, se nós somos ou não uma pessoa próspera. E aqui que é um ponto X aqui que ele nos fala. E ele fala para nós o seguinte, ó: antes de tudo, precisamos corrigir a nossa atitude mental em relação ao conceito que nós temos de riqueza. Qual é o conceito que eu tenho de riqueza? Se é um conceito sobre a riqueza da materialidade, eu preciso verificar de que forma eu estou enxergando essa questão da riqueza da materialidade. Então, vamos supor, se eu acho que a riqueza é fruto da exploração dos menos favorecidos, se eu acho que a riqueza é resultado de ações equivocadas, moralmente incorretas, né? De que forma eu enxergo aquela riqueza, né? Quando eu olho ela manifestada nesse mundo material. Essa crença que eu tenho sobre a riqueza é que determina se eu manifesto ou não a riqueza na minha própria existência. Então, quando eu olho uma pessoa que está manifestando riqueza no meu meio ou na sociedade como um todo, qual é o conceito que eu tenho sobre aquilo ou sobre a pessoa? Esse conceito que eu tenho é aquilo que está gravado na minha mente, que muitas vezes impede de eu manifestar resultados, né, na materialidade sobre as questões de riqueza. A mesma forma, você que é um empresário, que é um comerciante ou mesmo um profissional de carreira, quando você olha um empresário bem-sucedido, uma pessoa se dando muito bem nos negócios, ou mesmo no segmento que você atua, uma pessoa tendo sucesso naquilo e você está ali meio travado, de que forma você enxerga isso?
Ah, porque a pessoa tem sorte. Ah, a pessoa nasceu virado para a lua. Ah, a pessoa é isso. Ah, a pessoa tem gente que ajuda. Ah, a pessoa faz alguma coisa equivocada. Ah, deve estar sonegando. Ah, deve isso, deve aquilo. Qual é o conceito que você tem sobre isso? Esse conceito é que impede ou ele ajuda, auxilia você também a prosperar, né? Então vamos sintetizar duas questões aqui, né? Palavra, tá? Riqueza, o que é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza, ela provém da fonte infinita da provisão infinita. Então a verdadeira riqueza, ela é espiritual, ela não é material. A materialidade é resultado. A riqueza material, elas são efêmeras, né? No sentido de elas podem modificar a qualquer momento. Você pode ter, pode perder, ela pode se modificar. Hoje, riqueza material significa isso, amanhã pode ser aquilo, etc. e tal. Do ponto de vista espiritual, a verdadeira riqueza ela é eterna, ela é infinita, porque ela provém da fonte da provisão infinita, tá? Esse é o primeiro ponto para nós entendermos a conceituação de riqueza espiritual. Segundo ponto, prosperidade. Também no mundo material, ou nesse mundo em que nós vivemos, essa palavra prosperidade, ela também, muitas vezes, ela é usada para vários outros tipos de pontos sobre a materialidade. E tudo bem, não tem nada de mais nisso. Mas nós que estamos estudando sobre essa questão, precisamos ter em mente que ser próspero é você ter um estado espiritual de conforto. Isso o mestre fala dentro das obras dele. Quando você tem um estado espiritual de conforto, ou aquele estado espiritual de que eu venci, né, ou eu sou um vencedor, você é uma pessoa próspera. Então a prosperidade não está naquilo que você tem, e sim naquilo que você é. Isso é muito importante a gente ter isso como clareza na nossa mente. Porque é uma postura mental que nós precisamos mudar. Porque nós consideramos uma pessoa próspera olhando aquilo que ela tem na materialidade. E nem sempre ela é próspera. Ela tem o quê? Materialidades. Ela tem bens materiais. Ela tem recursos financeiros. Mas ela pode estar desconfortável com isso. E aí as pessoas falam, pretor, como uma pessoa que tem bastante recurso financeiro, que tem aí, mora muito bem, que tem carros, tem isso, tem aquilo, pode estar desconfortável. Simplesmente é o que o mestre nos fala aqui, que a riqueza ela tem que trazer felicidade, não sofrimento. Se essa pessoa que tem tudo isso, ela sofre com medo de perder, com oscilações do mercado, com que alguém vai tirar isso dela, ela não está confortável com aquilo que ela tem. E quando ela não está confortável com aquilo que ela tem, ela sofre. E quando ela sofre, ela não se torna, ou ela não manifesta a prosperidade, por mais que ela seja rica ou rico materialmente. Então nós precisamos entender isso do ponto de vista espiritual. Porque muitas pessoas hoje, e eu tenho encontrado muitas pessoas, que sofrem por ter muitos bens materiais, que sofrem por ter muitos recursos materiais. Parece algo fora do contexto, não é? Mas não é. É uma realidade. Você deve conhecer pessoas assim. O pior é se você for assim, né? Se você for assim, mude esse ponto de vista. Porque, na verdade, nós estamos nesse mundo material, como seres espirituais manifestados nesse mundo material, para administrar, entre aspas, né, as bênçãos do universo. E essas bênçãos do universo, ela pode vir de várias formas. Então, tudo que eu tenho na materialidade, nada é meu. Nada é meu. Está à minha disposição para que eu possa administrar, usufruir, fazer bom uso disso, circular, porque isso vai passar. E eu também vou passar. Então, se eu ficar preso nesse sofrimento dessas questões, eu acabo passando sofrendo.
Então, eu preciso entender essa questão. Não vou entrar nesse assunto, porque não é o assunto da nossa atividade aqui. Mas vamos continuar aqui. O importante é nós termos uma atitude mental, mudar a nossa atitude mental. Ou seja, o primeiro ponto é sobre a nossa atitude mental. Ele vai mais à frente e nos diz o seguinte, da seguinte forma na tela de vocês, perdão. A natureza da riqueza. A riqueza é um termo genérico das coisas que possuem qualidade essencial de tornar feliz o homem. Como nós já falamos, né? Riqueza é um termo genérico, é algo que você tem que proporciona felicidade. Então, é algo que você tem ou algo que você faz que proporciona felicidade, você deve se considerar, uma pessoa rica. Porque se aquilo que você tem e aquilo que você está fazendo aos seus olhos te traz felicidade, você é rico, infinitamente rico. Ah, mas aos olhos dos outros é dos outros. A sua riqueza ela está dentro do seu próprio destino. A do outro está dentro do destino do outro. Não existe comparações. A gente sofre, ou a maioria das pessoas sofre, porque fica se comparando com as outras pessoas. Somos seres espirituais individualizados, manifestados em infinitas formas de diferentes formas. E todos nós manifestamos infinitas riquezas diferentes e que nos traz felicidade de infinitas formas. Então, como eu posso comparar a minha riqueza com a riqueza do outro? Não posso comparar e nem devo comparar isso. Na verdade, essa comparação é que proporciona sofrimento. Ah, o fulano tem mais do que eu. Ah, o fulano é melhor do que eu. Ah, o ciclano faz mais do que eu. Essa comparação te cria um sofrimento. Então, por mais que você manifeste aquilo que o fulano, o ciclano está manifestando, quando você fizer isso, você ainda está sofrendo. Porque sempre vai ter alguém que vai manifestar mais e sempre tem alguém que manifesta menos do que você. Isso é uma relação do mundo da materialidade. E se você ficar preso nisso daqui, você sofre a sua vida. E a sua vida ela acaba não sendo produtiva para você. Ela é uma vida de sofrimento. Então, o ensinamento da Seitonoi, ele vem para nos libertar disso. Ele vem para nos dar essa liberdade para que nós compreendamos que somos filhos de Deus e somos ricos infinitamente. E de acordo com esse grau de convicção da nossa natureza divina, nós vamos manifestando na forma, através das nossas ações, que são os nossos trabalhos, a nossa profissão, a nossa empresa, os nossos relacionamentos, aquilo que é necessário, entre aspas, na materialidade para configurar a riqueza da materialidade. Porque também se eu tenho N matérias manifestadas nesse mundo como riquezas materiais e não usufruir, qual é a finalidade disso? Então você precisa usufruir daquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Mas tudo bem, esse nada que você não tem, que você fala que você não tem nada, será que é um nada mesmo? Você mora, você tem onde morar, não tem? Você tem um carro. Se você não tem um carro, você tem como se locomover. Porque você tem pernas, você tem braços, você tem olhos, você respira, você tem roupas para se vestir, você tem alimento para se alimentar, você tem pessoas que convivem com você, você tem um trabalho, você pode ter uma empresa, você tem negócio. Veja o quanto que você tem que é um nada, que você nem consegue usufruir isso que você tem. Como é que você quer ter mais se você não consegue nem usufruir isso que você tem? Então comece a usufruir isso que você tem, para que você abra portas para ter mais coisas, para que você se sinta merecedor de usufruir aquilo que você deseja. Então, continuando, ele nos diz aqui, esse termo genérico, chamado riqueza, é algo que tem que trazer o quê? Felicidade ao homem. Se ele não traz felicidade, ele traz sofrimento, não é uma riqueza, é um sofrimento, é um martírio. Então, hoje a gente vê muitas pessoas que se martirizam por serem ricas materialmente, do ponto de vista mental. Óbvio, Sempre do ponto de vista mental. Mental no sentido de quê? Emocional,
preocupações, sofrimentos, acabam até adoecendo em função de todas essas questões. Então, tudo é questão de mente. Como falamos primeiro lá, o ponto fundamental é a sua atitude mental, a mudança da atitude mental. E continuando, ele nos fala aqui, ó, um outro ponto, né, sobre essa questão sobre a riqueza, que deve eliminar, né, na verdade, eliminar sofrimentos e proporcionar alegria. Ele fala sobre as 4 mentes imensuráveis de Buda, que na verdade é o quê? Misericórdia, caridade, regozijo e desprendimento. O que significa isso? Alguns pontos nós vamos falar aqui, tá? Eu não vou bater firme nesses 4 pontos da mente imensuráveis de Buda, porque eu gostaria que vocês tivessem o livro e estudassem isso com profundidade. Porque isso é uma questão de percepção mesmo, percepção espiritual. Mas vamos bater em alguns pontos aqui. E ele diz assim, ó, a misericórdia significa tirar o sofrimento. Então, quando você é uma pessoa misericordiosa ou misericordioso, você proporciona ou busca tirar o sofrimento dos outros. E de que forma eu faço isso? E aí é só eu olhar para aquilo que eu executo como profissão, ou que eu tenho às minhas mãos. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa, eu sou um empresário que produz um produto X, não importa qual seja o produto. Eu preciso compreender que aquele produto que a minha empresa produz, ele precisa tirar o sofrimento das pessoas que vão utilizá-lo. Quando eu tenho isso como conceito, aquele produto que eu produzo, né, o que a minha empresa está produzindo, ele vai atender às necessidades das pessoas que vão adquirir. Por quê? Porque ele vai eliminar o sofrimento das pessoas em alguma situação da vida dela, seja qual for. E aí esse produto passa a ser aceito. E quando ele passa a ser aceito, ele é reconhecido pela sociedade. E quando ele é reconhecido pela sociedade, naturalmente ele é adquirido por várias pessoas. E isso faz com que retorne para mim o quê? A riqueza, né? De forma materialmente. Então, o primeiro ponto que eu tenho que ver aqui, ó, misericórdia. Eu preciso estar sempre focado nas minhas ações em estar eliminando o sofrimento das pessoas, né? Então, é só eu olhar no meu conceito o que eu posso fazer para eliminar o sofrimento das pessoas, seja como empresário ou seja como um profissional na área de atuação, como trabalhando dentro de uma empresa, tá? De que forma eu posso colocar as minhas habilidades, os meus dons, os meus conhecimentos para eliminar o sofrimento das pessoas. Ah, mas eu trabalho no escritório. Da mesma forma. De que forma você coloca suas habilidades para eliminar o sofrimento do seu colega de trabalho, ou da pessoa que está acima de você, ou da pessoa que vai receber o resultado daquele trabalho que você está fazendo? De que forma eu facilito isso? Isso é um ato de misericórdia, né? Claro que nós estamos falando isso do ponto de vista profissional, né? Existe a misericórdia do outro ponto de vista da sociedade, tá? Um outro ponto que ele nos fala aqui é sobre a caridade, que é uma outra parte das mentes imensuráveis de Buda. Caridade significa você proporcionar ou dar alegria ao outro. Então, para você ser caridoso, você precisa proporcionar alegria. Do ponto de vista, novamente, falando aqui, ó, da profissão, da carreira, da empresa, né, ou até pessoal mesmo, né? Então, quando você faz, né, a sua vida, ou das suas ações, ou dos seus momentos, você proporciona alegria, você está sendo uma pessoa caridosa. Mas existem pessoas que gostam de criar confusão, né? Na verdade, em vez de proporcionar alegria, ela quer criar conflito. O interessante para ela é criar encrenca, né? Então, ela não quer fazer da ação dela uma ação caridosa, ela não quer fazer da ação dela algo feliz, algo que vai trazer felicidade. E isso acaba prejudicando, acaba fazendo com que ela não receba e ela não prospere. Então, pegue o segundo ponto aí, alegria. Primeiro, ó, vamos colocar aqui, ó, misericórdia elimina sofrimento, caridade proporciona alegria. Aí ele vai mais à frente aqui, ó,
que ele diz sobre o regozijo, né? Que, na verdade, o que é se regozijar? Né? Ele diz assim, ó, regozijo refere-se ao estado espiritual de sentimento de regozijo, com o fato de outrem possuir os bens, como se nós próprios os possuímos. Ou seja, o que é ser uma pessoa que tem esse sentimento de regozijo? É ficar feliz com a felicidade dos outros. É ficar feliz com a riqueza do próximo, com o sucesso da outra pessoa. Porque se o outro enriquece o material, é como se eu também estivesse enriquecendo. Porque eu e o outro, do ponto de vista espiritual, somos uma única existência. Então, se o Douglas enriquece, eu preciso ficar feliz pelo enriquecimento dele, porque eu também estou rico. Significa que a vida está enriquecendo. Esse estado de regozijo, né? Que é o oposto da inveja, né, na verdade. Né? Ah, se Douglas está enriquecendo, alguma coisa tem. Estou com uma dor de cotovelo, né? Essa coisa, eu gostaria de fazer o que ele faz, porque ele está muito bem nessa situação, né? Ou meu vizinho, ele já tem uma outra situação, eu gostaria de ter. Toma muito cuidado com isso, tá? Começa a abençoar as pessoas que estão alçando, né, a postos mais elevados, né, ou alçando as situações diferentes da sua, que estão mostrando resultados, que estão tendo sucesso. Começa a abençoar isso. Fique alegre com as pessoas que estão se dando bem na vida. Né? Não importa o que ela está fazendo, qual é a justificativa, não fique preso nisso. Né? Faça aquilo que cabe a você fazer. Esse é o estado de regozijo. E a quarta mente imensurável, o mestre nos explica que é a mais difícil, que é o desprendimento. O desprendimento, né? Desprendimento, né? A própria palavra já fala, né? Desprendimento. Se desprenda. Significa que nós estamos agarrados em muitas coisas. Nós precisamos soltar algumas coisas, né? E ele fala aqui, ó, é o estado de espírito totalmente livre em que abandonamos o apego, mesmo em relação às coisas que mais desejamos. Então, se desprender é você se desapegar daquilo que você realmente, talvez até deseje muito. Tá? Então, esse estado de desprendimento, que é a quarta, entre aspas, né, mente imensurável, ela é a mais difícil. Nós conseguimos até auxiliar os outros, eliminar o sofrimento, proporcionar alegria. Nós conseguimos até, né, nos alegrar, né, ficar feliz com o sucesso dos outros. Mas nos desprendermos, isso é um treinamento profundo. Mas se nós queremos enriquecer verdadeiramente, é algo que nós temos que fazer. Ah, não, isso é meu, esta é minha empresa, este é o meu carro, esta é a minha conta bancária, esta é minha família, este é meu estado, este é meu, percebe? Eu preciso começar a soltar isso aqui. Eu preciso começar a verificar de que forma isso pode ser circulado, né? Esse desprendimento circulado, não é circular a família, não é nada disso. Circular o desprendimento. Então, de que forma eu preciso trabalhar as minhas questões mentais para fazer esse desprendimento, né? Então, eu tenho que começar, tá? De alguma forma eu tenho que começar. Então, comece por si, comece em você mesmo. Comece a se desprender das ideias equivocadas que você tem sobre você. Ah, eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. Você é um ser espiritual, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, infinito. Quando você fala eu sou assim, você se limitou. Não, eu estou assim, mas eu vou me desprender desse meu estar assim para estar de uma outra forma. Então eu começo em mim. Eu sempre devo começar em mim, tá? Ensinamento da Seiichi Noye. Tudo sai de mim, se exterioriza e volta em mim. Então analise sempre você, os seus conceitos, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de se portar.
Extremamente importante isso. Ah, mas as pessoas têm que me aceitarem como eu sou. Você aceita as pessoas como elas são? Pense nisso. Porque muitas vezes nós queremos impor ao outro uma vontade que nós mesmos não aceitamos essa vontade. Então você aceita as pessoas do jeito que elas são? Realmente? Seja sincero para você mesmo. Seja sincero. Ah, não, mas não é bem assim. É bem assim, sim. O ensinamento da Seitinoye é bem assim, sim. Aquilo que eu ofereço é aquilo que eu recebo. Então, eu tenho que sempre partir de mim. Sempre eu parto de mim. Eu sou o ser que tem o centro. Eu sou esse centro para ocasionar as mudanças na minha própria vida, tá? Então, continuando aqui. Desprendimento. Se desprenda dessa condição que você diz que é. E entenda que essa condição é a que você está, que é um resultado. Lembra lá do segundo pilar? Segundo pilar da Seitinoye. Este mundo, este ambiente é um mundo de manifestação. Então você está nessa forma, nessas condições. Se desprenda disso. Quando você se desprende disso, você cria uma nova projeção, uma nova matriz que vai gerar uma nova projeção. Mas continuando, ele nos fala aqui da seguinte forma. Ó. Essas 4 mentes imensuráveis é a manifestação das 4 mentes imensuráveis de Buda, que é a concretização da verdadeira riqueza. Então, quando nós manifestamos essas 4 mentes imensuráveis, que é a caridade, que é, que é a misericórdia, que é a caridade, que é o regozijo, que é o desprendimento, isso é a verdadeira riqueza. Como falamos lá no comecinho, a verdadeira riqueza ela é espiritual, ela não é material. Ela não é. Até agora nós não falamos de materialidade. Nós falamos de posturas mentais que são posturas do ponto de vista para nós nos espiritualizarmos mais, para manifestarmos as coisas no mundo da matéria. Então esse é o ponto. Quando nós exercitamos essas 4 virtudes infinitas, essas 4 mentes imensuráveis, né? Ressaltando caridade, eliminar o sofrimento, misericórdia, eliminar o sofrimento, caridade, proporcionar alegria, regozijo, significa o quê? Ficar feliz com o sucesso do próximo, e desprendimento, né? Não ficar preso às questões do meu ego, do meu egocentrismo, aí sim eu estou começando a manifestar a verdadeira riqueza, que vai se transformar em coisas materiais que vão proporcionar ou que vão caracterizar a riqueza da materialidade. Mais à frente, para a gente já indo aí para as questões mais finais dessa atividade nossa, ele diz assim, ó, ser a própria riqueza. Todos nós estamos recebendo de Deus a vida. Esta vida é a própria riqueza. Olha o que ele nos fala aí. Ó. A própria riqueza é você estar vivo. A vida que está emanada em você, ou que está te vivificando, essa é a própria riqueza. Quer manifestar a riqueza material, coloque a sua vida, que é a sua riqueza infinita, em movimento. Quando você coloca a sua vida em movimento, você manifesta a riqueza do ponto de vista da materialidade. E de que forma eu coloco a minha vida em movimento? Faça algo para beneficiar o outro através das suas ações. Ah, mas eu já faço isso. Será mesmo? Será que faz? Pensa, reflita. É algo que eu tenho feito continuamente. Quando eu pego um estudo da Seitinoye, ou mesmo quando eu estou lendo algum livro da Seitinoye, estudando alguma coisa, eu vou refletindo ponto a ponto. Será que eu estou agindo assim? Eu olho as minhas atitudes e eu vejo, será que eu estou fazendo isso? Se eu observo que não, eu começo a colocar em prática. Porque o ensinamento é prática. Não tem como eu provar, entre aspas, do ensinamento para se ter um resultado se eu não usar, se eu não praticar. Então eu tenho que praticar. Olha o que ele nos diz aqui, ó. Essas são palavras realmente sábias. Nós estamos recebendo de Deus a vida, e essa vida que é a riqueza. Basta vivificarmos e ativarmos essa vida através do amor e da sabedoria. Por isso, não precisamos buscar nenhuma outra riqueza.
Não precisamos mais, em absoluto, correr aqui e acolá em busca da riqueza, pois nós mesmos somos, agora, aqui, a própria riqueza espiritual. Nós já somos essa riqueza. Nós só precisamos usar, entre aspas, né, a nossa própria vida para colocar isso em prática, através do amor e através da sabedoria. Amor e sabedoria são as duas faces da mesma moeda. Precisam andar junto. E quando nós colocamos o amor e a sabedoria em ação, nós acabamos beneficiando as pessoas. E quando beneficiamos as pessoas, naturalmente nós recebemos, na contrapartida, as questões da riqueza que se transformam nas questões da materialidade. E aí ele continua aqui, ó. Todavia, essa riqueza está dentro de um invólucro chamado eu. E se não movimentarmos esse invólucro através do amor e da sabedoria, a riqueza contida não poderá ser exteriorizada. Basta escavarmos e extrairmos essa riqueza no interior de nós mesmos. Ou seja, todos nós temos em nós inseridos essa riqueza. Nós precisamos exteriorizar ela. Mas de que forma nós fazemos isso? E aí o mestre nos fala aqui, ó, que é importante. Ó. Portanto, assim como encontramos ouro, quando escavamos o veio de um ouro e encontramos cobre, quando escavamos o veio do cobre, se escavarmos em nós o veio da pobreza, aparecerá a pobreza. Olha lá. E se escavarmos a parte da riqueza, surgirá a riqueza. Entre os homens há aqueles que só escavam os veios de tristezas ou irritações e se tornam cada vez mais tristes e irritados. Sócrates disse: aquele que muito se entristece é como um imã que atrai o desperdício da riqueza. Então nós temos que buscar em nós as felicidades, gente. Aquilo que nós temos como felicidade, não aquilo que nós temos como tristeza. Existem pessoas que querem enriquecer e ficam se martirizando com os acontecimentos infelizes do passado. Os acontecimentos infelizes do passado, primeiro, já passou. Óbvio, né? Se é do passado, já passou. Segundo, serviram de aprendizados para a vida futura. Só que se eu viver o momento presente sempre olhando para trás, eu não vou ter condição de viver o momento presente. Então, no momento presente, eu preciso buscar em mim, internamente, em mim mesmo, né, aquilo que me traz mais felicidade, aquilo que eu sou mais feliz. Isso é escavar os veios da felicidade, que isso vai proporcionar felicidade no futuro bem próximo, né, nos próximos momentos da minha vida, né? Porque é isso que eu estou me sintonizando, né? Eu estou buscando e me sintonizando. E mais à frente ele nos diz aqui da seguinte forma, ó, 4 pontos para enriquecer verdadeiramente. Como falei, né, nós precisamos primeiro enriquecer espiritualmente para depois materializar isso daí numa forma. Então esses 4 pontos, ó, não fale de tristeza, não expresse em palavras a dificuldade econômica. Abandone a visão materialista da vida e abandone a visão egoísta da vida. Se nós levarmos esses 4 pontos como sendo uma regra na nossa vida, naturalmente nós manifestamos a riqueza na forma. Então vamos lá lembrar de novo? Não fique falando de tristeza, fale só sobre felicidade, só sobre aquilo que são momentos alegres. Não fique expressando em palavras a sua dificuldade econômica. O mundo material é um mundo que oscila muito. Hoje você pode ter uma condição financeira boa, amanhã pode não ter, mas e daí? Ele continua. Se eu ficar falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu estou quebrado, minha empresa não fatura, minha carreira não decola, isso, é aquilo que eu estou plantando. Quando eu estou plantando, é aquilo que eu vou colher. Então não fale sobre isso, tá? Mude a forma de usar o verbo. Abandone a visão materialista da vida. A matéria ela não é a nossa própria vida, ela é uma projeção, ela é uma manifestação.
A vida é muito além da matéria, né? E abandone a visão egoísta da vida, né? Não queira só para você, queira para o próximo também, porque você e o outro é uma única existência. Deixe de querer só, eu quero para mim, isso é meu, isso é aquilo. Lembra lá do desprendimento? Comece a fazer as coisas de forma mais desprendida. Não significa negligenciar, tá? Desprendimento não é negligência. Desprendimento é você não se apegar às questões, ok? E aí, para a gente ir finalizando, ele nos diz aqui, ó, última tela, o amor abre todas as portas. Penúltima tela, perdão. O amor abre todas as portas. A riqueza material em si não é felicidade nem infelicidade. A felicidade ou infelicidade depende do espírito que se adiciona à riqueza. Então você pode ser rico materialmente e infeliz, porque você adiciona um espírito de infelicidade àquelas questões da materialidade. Então inverta isso. Se você é abastado materialmente, fique feliz por isso. Coloque um espírito de felicidade nisso. Mas se você ainda não manifestou aquilo que você realmente deseja, né, você cria esse molde mental e fique feliz com isso, mesmo que ainda não tenha manifestado, porque a mente antecede os fatos. Se você já é feliz, mesmo não tendo manifestado, a hora que se manifestar, você vai ser ainda mais feliz, porque você criou tudo isso na sua mente. E para finalizar, ele nos diz o seguinte, ó, a verdadeira riqueza é aquela que, estando na mão ou nas mãos do próximo, traz felicidade também a nós, e estando nas nossas mãos, estende felicidade aos nossos semelhantes. Então, a verdadeira riqueza é algo que nós circulamos, né? Algo que realmente é para circulação. Aquilo que está na mão do outro me traz felicidade, e aquilo que está na minha mão proporciona felicidade ao outro, né? Então, essa circulação é que faz com a verdadeira riqueza. Então, lembre-se, né, para a gente concluir, riqueza, ela é espiritual, não é material. Material ou na materialidade, tá? Elas são manifestações das minhas riquezas espirituais, que se manifestam numa forma de reconhecimento. Cumpre uma finalidade, desaparece por si só. Prosperidade, por mais que esse termo ou esta palavra ela é usada no mundo material para falar sobre riqueza, não há problema quanto a isso, mas do ponto de vista espiritual, nós aprendemos através da Seitonei que prosperidade é um estado espiritual de conforto. Esse estado espiritual de conforto não é pelo que você tem, e sim pelo que você é. Então, lembre-se disso, você é um ser filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, rico infinitamente, próspero infinitamente. Por isso você tem que estar feliz. Meu muito obrigado a todos vocês por este momento em que nós tivemos para estudar. Ressalto novamente, busquem os livros, vão através dos livros, estudem os livros para que você tenha uma percepção espiritual diferenciada e consiga ter essa compreensão ou ter uma compreensão sobre esses conceitos que são falados ou aquilo que a gente trata nas nossas atividades. Lembro vocês sobre a questão do ciclo de estudos, que é um estudo mais aprofundado. Então, se você realmente deseja se aprofundar nessas questões espirituais sobre prosperidade ou como aplicar a espiritualidade na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus empreendimentos, vá em busca sobre o ciclo de estudos. Tenho certeza que você vai conseguir aí transformar a sua área profissional, seja ela qual for, através dos ensinamentos da Seitonei. Meu muito obrigado a todos vocês, espero revê-los em breve, ou virtualmente ou presencialmente. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Deus é a fonte de todas as felicidades e, através da força magnética do amor, conduziu a aproximação de duas almas gêmeas, dando origem a uma união harmoniosa e abençoada por todos. Mas, e o dia a dia? E a rotina? E os gastos do mês? Os planos para o futuro? Os filhos?
Às vezes, parece que o relacionamento vai ao caminho oposto de uma união harmoniosa e abençoada, e vários questionamentos podem surgir. É nessa hora que o casal pode ter a certeza de que existe um local para acolher, compreender e auxiliar. Quando minha mulher me chamou para vir do Piauí para cá, eu disse, minha filha é muito longe. Mas, gente, eu tô cheio de lenço aqui dentro para limpar lágrimas. Foi o momento mais feliz da minha vida. Olha, imagina vocês que eu não fiz nenhuma festa, mas ontem eu renovei 50 anos de casado. Em 75 eu encontrei uma pérola. E há 43 anos nós somos namorados. Essa é a melhor esposa do mundo, minha querida Edil. Eu só quero agradecer a Seitonaiê, a esse ensinamento maravilhoso que salvou tantos casamentos, inclusive o meu. Só quero te dizer, meu amor, te amo muito, tu és o melhor marido do mundo, me faz muito feliz. Muito obrigada. Venha viver momentos de reflexões, decisões e transformações através do 8º Encontro Nacional para Casais, dos dias 31 de agosto a 3 de setembro de 2023. Participe de um evento que visa edificar uma forma de comunicação cada vez mais aperfeiçoada, voltada para os propósitos evolutivos da vida conjugal. São palestras, orações, relatos, rodas de conversa, 4 dias de aprendizado e fortalecimento dos laços amorosos. Em meio a uma paisagem deslumbrante e paradisíaca do resort Vila Galé de Alagoas, onde o casal poderá viver momentos de lua de mel e renovar os seus votos. É possível participar com seus filhos, que terão atividades específicas. Acesse o site do evento através do QR Code que aparece agora e inscreva-se já. Se precisar, entre em contato com o telefone 0 operadora 11 50 14 2299 ou 0 operadora 11 50 14 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br. As vagas são limitadas e há poucas disponíveis. Venha viver a força magnética do amor no 8º Encontro Nacional para Casais. Nos vemos lá. Muito obrigado. A pandemia ficou definitivamente para trás e as atividades presenciais da Seitonaiê já voltaram com força total. Já estamos vivendo a alegria de nos reencontrarmos olho no olho para um caloroso abraço nos recintos em que vivenciamos ainda mais a nossa natureza divina de filhos de Deus. Nossas academias de treinamento espiritual, regionais doutrinárias, núcleos e associações locais estão de portas, braços e corações abertos para acolher a todos em nossos eventos, sem restrição acerca do número de participantes. Acessando o portal da Seitonaiê, sni.org.br, você encontra todas as informações, as datas dos seminários nas academias de Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Os endereços e contatos de nossas regionais, onde você já aproveita para saber a data da realização do seminário ou conferência da luz, bem como de todas as atividades da Seitonaiê nas localidades próximas à sua casa. E ainda, tudo sobre os eventos de abrangência nacional
tais como cerimônias, convenções, seminários e conferências especiais. Venha se sentir revigorado pela nossa recepção calorosa, pelas palestras que cagam fundo e por práticas, orações, orientações e acesso às publicações sagradas numa atmosfera que acolhe, ilumina e faz manifestar o aspecto perfeito criado por Deus em todas as dimensões em nossa vida. Você também encontra no portal tudo sobre nossas mídias, com palestras no YouTube, postagens no Facebook e Instagram e os programas do podcast SNCast. Então, está feito o convite. Vamos prestigiar cada vez mais as atividades presenciais da Seita Eloie. Estamos esperando por você, de portas, braços e corações abertos para a experiência insubstituível do reencontro olho no olho e do caloroso abraço que só encontramos nos sagrados ambientes da Seita Eloie. Muito obrigado!